Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Espaço Pernambuco. No programa de hoje, nós vamos conhecer as mudanças provocadas por um trabalho social no sertão pernambucano. A dignidade que chegou quando a vida estava no lixo. Crianças, jovens e idosos passaram a ter casa, comida, trabalho e escola. Passaram a ser cidadãos. Na liderança do trabalho, um homem despojado, cercado de voluntários de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Assim é a Fundação Terra, uma instituição que completa 30 anos, mantida com fé, dedicação e trabalho. Inunda meu ser, teu sangue me lava. Uma vida dedicada ao próximo. Teu fogo me queima. Num templo a céu aberto em Arco Verde, no sertão de Pernambuco, o padre que celebra cantando debaixo do umbuzeiro acredita que para chegar perto de Deus é preciso mais do que orações. Alguém já disse o que eu repito: é evangelizar sempre com a própria vida e, se possível, algumas vezes com palavras. O padre Ayrton é exatamente assim. Vive o que prega. É um homem de muita fé e procura praticar o evangelho no dia a dia. Ele se revela um cristão através do jeito de viver. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. Amor ao próximo, caridade, fraternidade e uma simplicidade franciscana. Fez voto de pobreza e se veste com roupas de sacos de farinha de trigo. O saco é simples e é útil. Porque o saco é despojado. O saco é despojado. O saco facilmente identifica o que ele é, para que serve. E eu sou um servo de Deus. Olhando a mim, a pessoa poderá dizer: ali vai um servo. É um homem que serve. Essa é a minha identidade. O endereço onde ele vive não poderia ser mais simples, numa casa mais afastada no sítio, em contato apenas com a natureza. Este lugar surgiu exatamente assim, num sonho do religioso. Ele deixou o conforto para trás em mais uma prova de humildade e entrega. Foi essa casa pequena, de taipa, cercada pela caatinga, que o padre Ayrton escolheu para morar. É um lugar de isolamento e extrema simplicidade. Aqui não tem luz elétrica nem água encanada. Vamos dar uma olhada dentro da casa. A casa tem poucos móveis. A cama foi construída com galhos aqui da região. Uma rede, ali ao fundo o banheiro, um pote d'água e a decoração é com quadros de Nossa Senhora, de Jesus Cristo. Sempre que anoitece, o padre vem aqui para essa casa, onde ele dorme poucas horas por noite, entre 2 e 3 horas apenas. Jesus pregava para as multidões durante o dia, mas à noite ele se recolhia em oração. Eu passo o dia ajudando, ouvindo. Eu sou um padre que escuta, mas eu preciso depois me recolher à minha casa de taipa, a minha capelinha em honra da Virgem Imaculada Conceição. Eu refaço as minhas forças. No alto da pequena capela de taipa, uma cruz. Este é o local onde o padre Ayrton reza quase todas as madrugadas. Uma vida de orações e de dedicação a quem mais precisa. Em 31 anos de sacerdócio, ele não acumula riqueza. Qual o patrimônio do senhor? Algumas roupas de saco, uma sandália de plástico? E um bocado de criança para criar. Um bocado de boca para alimentar. Por humildade, padre Ayrton é dono de um legado valioso. Conseguiu a façanha quase milagrosa de resgatar centenas de vidas do lixo em Arco Verde, no sertão de Pernambuco. Muita gente diz que aquele padre veio para aqui mandado de Jesus Cristo, só pode ter sido mesmo. Aquele dali é o servo de Deus de verdade, porque o que ele faz, Deus assina. Houve um tempo de incerteza em que o padre Ayrton enfrentou uma crise existencial e balançou. Com 2 anos de sacerdócio, a dúvida ocupou a cabeça e o coração do padre. Ser padre para quê? Mas para que eu ser padre, sabe? Puxa vida. Eu conheci a Rua do Lixo num momento assim tão difícil.
E a partir daquele momento eu disse, eu encontro sentido vivendo para eles, com eles, a partir deles, tendo Cristo como a centralidade da minha vida. A Rua do Lixo era o pior dos pesadelos. Vim parar no lixo para não morrer de fome e de sede. Mais de 200 famílias vivendo na miséria e no abandono nos anos de 1980. Gente e animais disputavam as sobras. Muitas crianças encontravam entre os restos o que comer, o que vestir. Catavam material reciclável para vender. Desde uns 8 anos que eu trabalho no lixo. Vidas que se perdiam no lixo. Você tem muita vontade de estar na escola? Tem. Por quê? Porque é o futuro. Até que um grupo de jovens levou o padre Ayrton para conhecer a comunidade entregue à miséria e ao abandono. O que o senhor pensou quando viu a Rua do Lixo pela primeira vez? Eu fiquei tão emocionado quando vi as pessoas catando lixo, quebrando pedra, uma criança gritando, por amor de Deus, eu estou com fome. Eu reconheci o Senhor ali presente e resolvi partilhar minha vida com eles. O antigo lixão ficou no passado. Hoje a Rua do Lixo segue em direção a um futuro mais digno para os seus moradores. Esse endereço virou um símbolo de transformação e um exemplo de que a fé move montanhas, até mesmo as montanhas de lixo e todas as dificuldades que elas representam. Na rua onde as crianças corriam atrás do caminhão de lixo, elas agora caminham até a escola felizes da vida. As casas são de tijolo e cimento, tudo bem diferente. Logo quando o Padre chegou aqui, essa comunidade era um descaso, né? Assim, só lama, as casas eram tudo cobertas de lata, de papelão. Não tinha água encanada, não tem energia, muito barata, muito rato, mosca. O padre foi morar na Rua do Lixo. Viveu nessa pequena casa de pedra construída pela comunidade durante 16 anos. Viveu como os pobres também. Igual a gente, não tinha diferença nenhuma. Igual, comia o que a gente comia, bebia do que a gente bebia. E a vida aqui foi essa. Brincava com as crianças, ajudava como ele podia, né, assim, do jeito dele. Ele juntou as preces, as orações e criou a Fundação Terra inspirada num lema. Sempre eu digo, o Evangelho é a prática. O Evangelho é a prática, nunca somente a fala. A palavra liberta, mas a prática arrasta, convence, transforma. Era o início de uma lista interminável de realizações. A creche para os filhos das catadoras veio primeiro. Depois, a escola para 650 crianças. Para os jovens, cursos profissionalizantes, aula de informática, aula de música com o professor que veio da comunidade. Já passei por onde essas crianças estão, já sentei nessas cadeiras, já inclusive voltei agora como para passar o conhecimento que eu adquiri para eles. O coral ganhou um nome sugestivo, Grilos da Terra. As crianças formaram um grupo de maracatu que é uma beleza. O que representou para você essa oportunidade de estudar, de fazer parte de um grupo cultural? Foi uma oportunidade muito boa, que todos nós, não só eu, como posso dizer, como posso falar para todo o grupo, que essa oportunidade única que a gente tem, que a gente já viajou para canto, que a gente nunca pensou que ia viajar um dia na vida. Para os idosos, o endereço para chamar de lar. O lixo agora tem outro significado. Se transformou em instrumentos musicais pelo talento do grupo de percussão. Isso é o que faz a criançada transformar e viver outra história, outro sentido da vida, né? Que é exatamente tirar o pessoal da rua e trazer ele para um universo percussivo, um universo cultural. Os projetos da Fundação Terra foram além da Rua do Lixo e chegaram à área rural, onde muita gente também precisava de ajuda. Essas crianças que não tinham onde estudar, agora passam o dia todo na escola Pequena Infância.
O uniforme, os livros, o material escolar. As crianças recebem todo o apoio. Na região devastada pela seca, a escola é garantia de comida. Eles chegam aqui 7h10 da manhã, já tomam café e depois às 10 horas tem um lanche. Então isso faz uma diferença enorme na vida de cada criança aqui. São servidas 900 refeições por dia. O resultado do esforço compensa. Todos os dias, todas as semanas, havia criança morrendo aqui. Hoje, dificilmente se morre uma criança nessa comunidade. No próximo bloco, você vai conhecer a mais nova obra social da Fundação Terra, que atende moradores de 14 municípios. É já já! A mais nova obra da Fundação Terra é quase inacreditável. De doação em doação, foi construído o mais moderno centro de reabilitação para pessoas com deficiência física e intelectual de Pernambuco. Aqui são atendidos 216 pacientes de 14 municípios por dia. Gente que teria que viajar mais de 200 quilômetros até o Recife para ter uma chance de recuperar os movimentos. Está a sua recuperação? Eu estou na minha 4ª sessão de fisioterapia. Eu não sentava, só andava na maca. E hoje é o meu primeiro dia sentada. E pensar que a campanha para a construção do centro de reabilitação começou com uma coleta de moedas em latinhas de refrigerante. Hoje são 54 funcionários e um total de 10 milhões de reais em investimentos na obra e nos equipamentos. Isso mostra que a grandeza do ser humano existe. A gente não pode desacreditar na força do ser humano e na capacidade que algumas pessoas, principalmente como o Padre Ayrton, tem de agregar num trabalho desse pessoas que têm interesse, que muitas vezes estavam perdidas, queriam, mas não tinham como. Então, um vai juntando a força com o outro e no final a gente tem toda uma estrutura como essa, à disposição da população e mais pelo SUS. A cada avanço, uma nova motivação. O centro está preparado para ampliar o atendimento aos pacientes que precisam de tratamento auditivo e visual. Só falta o credenciamento pelo Ministério da Saúde. O serviço poderá ser ampliado, atendendo 450 pessoas por dia. O que esse credenciamento pode representar aqui para você? O custeio mensal assegurado, porque nós ganhamos toda essa obra. Tudo começou com os cofrinhos distribuídos na cidade. A doação do terreno, as moedinhas, a construção do edifício, a aquisição dos equipamentos. Mas agora nós precisamos ter sustentabilidade. E nós precisamos ampliar esse serviço e oferecer à população o que eles tão ansiosamente precisam. A Fundação Terra mantém no Recife uma casa de apoio para 20 estudantes do interior completarem os estudos. Alguns estão tentando vestibular, mas a maioria já está na universidade. Aqui eles têm tudo o que precisam para conquistar o diploma. Às vezes a gente acha que a gente tem mais do que merece, porque tem pessoas que moram aqui no Recife que não têm as condições que a gente tem com a internet, com a questão da comida, com a questão das pessoas que estão em volta trabalhando e apoiando, os grupos da terra que sempre estão dando aquele apoio para a gente. Então a gente às vezes não, com certeza a gente tem mais do que muitas pessoas que moram aqui. Então é um privilégio enorme para a gente. Então é só estudar. Estudar. Sem o apoio dos voluntários, o sonho de concluir os estudos talvez não fosse possível. Não seria possível porque o custo é muito alto. O custo de vida em Recife e a Fundação custeia tudo. Esse apoio que está dando a gente é muito fundamental. Para manter todos os projetos sociais da Fundação Terra, são necessários R$250 mil por mês. O dinheiro vem de doações que chegam de todo o Brasil e do exterior, mas nem sempre dá para cobrir as despesas. É aí que os voluntários têm que se desdobrar. Quando a conta não fecha, aí tem que correr atrás. É realmente o grande desafio nosso é justamente esse. Correr atrás de recursos para garantir essa assistência e trabalhar com essa comunidade de modo que o serviço
oferecido, ele não perca na qualidade e a comunidade continue sendo, tendo uma assistência adequada e possa desenvolver um trabalho para a melhoria de sua condição de vida. Um trabalho incansável, movido pela fé, que envolve 30 projetos e melhora a vida de 3.000 pessoas. Uma obra que não pode parar. Que Deus abra os corações para pessoas se solidarizarem com essa obra, se solidarizarem com essa obra. Não por mim, mas pelos pobres, que eles precisam. Eu vou passar com o tempo. Os pobres continuarão, pelo menos com dignidade, em melhores condições de vida do que quando eu cheguei na Rua do Lixo. Muita coisa fizemos, muita coisa precisa fazer. A preocupação do padre Ayrton tem motivo. Ele tem saúde frágil, sofre do coração. Já colocou uma prótese na aorta e vive aos sobressaltos com os batimentos cardíacos. É o coração que me acorda. Embora não pareça, aquela vitalidade toda dele, de estar para cima e para baixo, dormindo pouco, comendo mal, de manhã, de tarde, de noite, não tem hora para fazer as coisas, né? Mas é uma pessoa que tem uma doença, sofreu uma coisa muito grave, que é o aneurisma dissecante da aorta, que é a aorta, uma artéria importante, né? Que foi praticamente destruída, como se diz assim, na linguagem mais comum. E ele, inexplicavelmente, se manteve em pé, sem nenhuma sequela, né? E depois de passar por várias cirurgias, aqui em Recife, depois em São Paulo, depois nos Estados Unidos, né? Mantém-se forte, sem nenhuma sequela, fazendo tudo o que ele faz de uma forma que muita gente com saúde, tida como pessoa saudável, não faz. Então é mesmo inexplicável. Eu acho que é uma força superior que ele tem, né? Que isso é que mais impressiona nele, é isso. Essa vontade de fazer as coisas. Para fazer as coisas, é preciso arrumar recursos. E foi aí que o padre resolveu usar o talento da juventude e soltou a voz. Tende piedade de nós. O padre Ayrton já gravou 160 CDs e escreveu 78 livros publicados em 4 idiomas que ele domina fluentemente: inglês, alemão, francês e português. É um intelectual que trabalha compulsivamente e gosta de refletir sobre os temas comuns à maioria das pessoas. São temas existenciais: refazer, recomeçar, as moradas, as decisões. São temas de todos os tempos, de todos os tempos da humanidade. Por isso as pessoas, quando escutam as pregações, ouvem as músicas, elas se reconhecem nelas. Porque falam de coisas pelas quais as pessoas passam em qualquer época da vida, em qualquer estação do ano. Foi depois dos 40 anos que o padre começou a gravar as músicas que compõe. É um intelectual respeitado que está sempre estudando. Ele é um autodidata, na verdade, né? Essas línguas todas que ele fala fluentemente ele aprendeu sozinho, nunca foi nenhum curso de línguas assim, a não ser o hebraico, que ele foi morar em Israel, mas ele já falava quando ele foi para aprimorar. O sacerdote ainda arranja tempo para ouvir todos que o procuram. E são muitos também em busca de conselhos espirituais. Gente que vem de longe e sempre encontra palavras de consolo. Eu vim de Bonito. Por que você veio? Porque eu já vim procurar aqui várias vezes, né? E problemas que eu tive financeiro, problemas de saúde. E também eu bebia. Aí eu estive aqui, conversei com ele, ele me aconselhou e eu parei de beber. Aí por isso que eu sempre venho aqui. Dá muita paz, tranquilidade a gente. Na hora que eu entrei aqui, eu disse, menina, que coisa linda, é uma bênção de Deus isso. O maior exemplo que eu vejo dele é de acreditar que as pessoas podem fazer, né? Que nunca esperar para que quem tenha poder faça, né? É acreditar que é possível fazer, transformar, que fazendo as coisas acontecem, né? E isso é o grande exemplo que fica, que ele deixou, que está servindo de guia para todos da família e para muitas pessoas, né? Se a pessoa quer, se a pessoa acredita, faça, que a coisa acontece, vira realidade.
Como é que o senhor gostaria de ser lembrado? Como um homem que buscou, um homem que buscou e que encontrou a Jesus no meio dos pobres. Nesse pedaço do sertão, o evangelho é praticado diariamente e deu aos pobres a alegria de viver.